Sabe, nos últimos 60 anos, a nossa ideia do que realmente significa paz mudou completamente. É uma jornada em tanto, que vai muito além de simplesmente não ter guerra, sabe? Toca em algo muito, muito mais profundo. Então, a grande questão é essa, né? No mundo que parece estar sempre em conflito, qual é a base, o alicerce de verdade para se construir uma paz duradoura? E olha que interessante, a resposta para essa pergunta não foi uma só. Ela foi mudando, evoluindo com o tempo. A gente tem aqui 3 momentos-chave na história recente que ofereceram umas visões bem poderosas e que foram moldando o que hoje se entende por paz. Então, bora embarcar nessa jornada para entender isso melhor? Ok, vamos lá. Nossa primeira parada em 1963. O mundo estava no meio de uma crise gigantesca e foi daí que nasceu uma ideia, assim, revolucionária sobre o que é a paz. Tenta imaginar o cenário. Começo dos anos 60. O mundo vivia com o coração na mão, sabe? A ameaça de uma guerra nuclear era real, era palpável. A tal da Guerra Fria não era só uma disputa política, era o que descreveram na época como uma psicose de medo, que deixava gerações inteiras sob a sombra de uma catástrofe que podia acontecer a qualquer momento. Pois é, e foi bem no meio desse caos todo que a encíclica Pacem in Terris, do Papa João XXIII, surge com uma proposta completamente diferente. Em vez daquela lógica da corrida armamentista, de uma paz fria baseada só no medo, a ideia era outra. A paz de verdade, dizia o documento, só pode ser construída sobre uma ordem justa, e essa ordem começa com a dignidade da pessoa humana. A ideia central é de uma simplicidade poderosa. Todo ser humano é uma pessoa. E por ser uma pessoa, tem direitos que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar. Isso não era só uma reflexão filosófica, não. Era um princípio político. A dignidade de cada indivíduo se tornou o ponto de partida para a paz entre as nações. E a abrangência dessa visão era, uau, enorme. Paz não era só a ausência de bombas caindo. Era garantir que todo mundo tivesse direito a uma vida digna, a cultura, a liberdade de consciência e a participação na vida pública. Foi uma redefinição total do que significava segurança global. Ok, então a base da paz são os direitos da pessoa. Mas, ao tentar colocar isso em prática, um outro problema, um novo desafio global, ficou escancarado. Isso fez com que o conceito de paz precisasse se aprofundar ainda mais. Pensa bem, a ameaça nuclear ainda existia, mas estava um pouco mais controlada. E aí, outra crise começou a gritar aos olhos do mundo: a desigualdade. Um abismo gigantesco entre nações ricas, com muito de tudo, e nações pobres, com quase nada. A divisão do mundo agora não era só militar, era econômica. E foi para responder diretamente a essa nova crise que o Papa Paulo VI publicou a Populorum Progressio. O documento partiu de um reconhecimento muito claro. A paz não ia durar num mundo com tanta injustiça econômica. A luta pela paz tinha um novo campo de batalha. E a solução proposta foi um conceito que mudou o jogo: o desenvolvimento humano integral. A ideia aqui é que progresso de verdade não é só sobre dinheiro, sobre o PIB crescer. É sobre desenvolver a pessoa como um todo. O bem-estar material, sim, mas também o crescimento moral, espiritual e mais, o desenvolvimento de todas as pessoas, não apenas de algumas. Aí vem a frase que resume tudo e que é fortíssima. O desenvolvimento é o novo nome da paz. Puxa, isso é muito poderoso. Lutar contra a pobreza, a doença, a ignorância deixou de ser visto só como caridade. Passou a ser uma condição essencial para a paz. A própria injustiça já era uma forma de conflito. E o documento não ficou só na teoria, não. Ele traçou um caminho bem prático. O desenvolvimento integral é um processo, uma passagem de condições menos humanas, como a miséria e a opressão, para condições mais humanas, como ter acesso à cultura, cooperação e o reconhecimento de valores maiores. Então a gente já viu, a paz precisa de direitos e precisa de desenvolvimento. Essa busca nos joga direto nos desafios da nossa época, do mundo de hoje, que exigiu uma resposta ainda mais ampla, ainda mais ousada. Pois é, hoje em dia, a crise é diferente. Não é só a ameaça de armas ou a diferença de riqueza, mas uma fratura profunda na própria família humana. O extremismo e o terrorismo, que muitas vezes instrumentalizam a religião, criam um cenário de conflito global fragmentado, uma terceira guerra mundial aos pedaços. E para uma crise assim, a resposta também tinha que ser algo nunca antes visto.
E foi o que aconteceu em 2019, quando o Papa Francisco e o grande imame de Al-Azhar, Ahmad Al-Taib, assinaram juntos um documento propondo a fraternidade humana como caminho para curar um mundo fraturado. A grande virada de chave aqui foi essa: reposicionar o papel da religião. Em vez de ser fonte de divisão, ser uma fonte de cura. O compromisso passou a ser o diálogo, a cooperação e o entendimento mútuo como os únicos caminhos possíveis para a paz. E olha, esse chamado é super concreto. O documento lista ações bem específicas, um apelo para cessar o uso da fé para o mal, para proteger os espaços sagrados de todos, para garantir cidadania plena em vez de criar categorias de minorias e para defender os mais vulneráveis. É um verdadeiro mapa para a convivência. Bom, depois de percorrer essa jornada de 60 anos, o que fica? O que a gente pode tirar de tudo isso? O que vimos foi uma evolução impressionante. A cada crise, a compreensão da paz se aprofundou e o círculo de responsabilidade se expandiu, mostrando que a paz é um processo dinâmico, não algo estático. E essa progressão é muito clara, né? Começou com a base de tudo, a dignidade e os direitos de cada pessoa. A partir daí, a visão se ampliou para incluir o bem-estar e o desenvolvimento de todas as nações. E, finalmente, culminou no ideal mais abrangente, a fraternidade de toda a família humana, unida para além das diferenças. Mas olha, essa jornada de 60 anos não é só uma aula de história. É um chamado que continua ecoando hoje. A busca pela paz não terminou. A questão que fica no ar para cada um de nós é: qual vai ser a nossa contribuição para escrever o próximo capítulo dessa história?